Estamos de volta então, nosso segundo bloco, estamos conversando com a Karina de Oliveira e o tema de hoje é leitura. Karina, tá, nós já conversamos um pouquinho sobre essa questão de ler, o que primeiro te dá prazer. E o que ler hoje? Vamos supor que numa média geral, a gente não vê então assim a questão, eu sou professor de língua portuguesa, tenho de ler isso. A pessoa que não tem um grau de instrução tem de ler isso. Na média geral, vamos supor assim, se nós dessemos aulas hoje para crianças, o que as crianças gostam de ler hoje? Você tem ideia, assim, qual tipo de leituras que agrada mais? E aí a gente passaria também para o adolescente, que também você, né, trabalhou com isso, e os adultos. O que você aconselharia, o que ler hoje nessas diferentes etapas de vida? Em primeiro lugar, eu acredito que, assim, para formar um leitor, ele tem que ter, assim, eu acredito na sua formação enquanto um leitor competente, crítico, ele tem que passar por diversos gêneros textuais. Mas, assim, se a gente pensar um pouco nas crianças, eu acho que as histórias que tratem de fábulas, pode ser, sabe? Alguns gêneros que cativem um pouco essa questão da imaginação. Nós temos escritores bem interessantes brasileiros, né? Ana Maria Machado, que vai trabalhar com essa literatura infantil. Então, a questão do mediador também vai influenciar bastante aí na seleção desse material para esse público, né? Se a gente pensa num público jovem, aí, nos adolescentes, eu já tenho uma abertura maior para trabalhar, ou para indicar leituras, para compartilhar leituras mesmo. Que sejam clássicos, porque eles vão passar pelos clássicos, e isso acaba sendo um grande problema também, em algum momento na escola, mas também valorizar a leitura que eles trazem, valorizar os best-sellers, por que não? Por que não? Por que não fazer diálogos com livros que eles leem e com livros que a gente quer que possivelmente um dia eles leiam? Por exemplo, as distopias estão muito na moda, as distopias contemporâneas. Por que eu não deixar o meu aluno me contar o que ele está lendo e de repente contar, olha, você conhece George Orwell? Sim. A gente não consegue mostrar que a distopia, na verdade, ela já vem de outros autores mais clássicos, por exemplo. Só te cortando, o que é uma distopia? A distopia é um gênero que vem tratar basicamente de um futuro, um futuro que não vão acontecer coisas boas, digamos. E tem sempre um governo totalitário que vai trabalhar para que as pessoas não consigam, para que elas não tenham mesmo vida própria, para que elas não sejam críticas. Entendi. Que seria o contrário da utopia, por exemplo, de querer que tudo seja maravilhoso, de que tudo seja melhor. Entendi. É o contrário dele. Exato. Então esse gênero está bastante em voga, né, na atualidade. Karina, e o aluno, hoje você sente assim, que o aluno que não foi motivado a ler, ele tem dificuldade de aprendizagem? Uma coisa é ligada à outra? Bogas, eu acredito que o aluno que tenha familiaridade com a leitura, ele tem possibilidades mais amplas que outros, porque, por exemplo, vamos pensar em uma prova que ele vai fazer. A gente sabe que ao longo da nossa vida a gente vai fazer diversas provas. E nesses momentos, ter um repertório de leitura, ter uma facilidade com a leitura vai realmente auxiliar esse aluno. Ao passo que aquele que não tem essa familiaridade vai sentir um pouco mais de dificuldade mesmo. Então, eu acredito. Eu acho que a escola é consciente disso, né? Que é necessária a leitura. Você acha que a escola hoje está incentivando a leitura? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem muitas escolas fazendo trabalhos, projetos excelentes. Acho que aqui mesmo em Votuporanga a gente tem. Eu acompanho, às vezes, pessoas nas redes sociais mostrando as suas experiências e isso é muito bacana. Compartilhar experiências que deram certo para que outras pessoas possam fazer nas suas salas de aula, por que não, né? Eu vejo, às vezes, colegas que mostram o que elas fazem na educação infantil, por exemplo, e é um trabalho muito bacana, né? Professoras daqui da prefeitura. E outros colegas também, de diversas, que sejam ensino fundamental, médio, no ensino superior. Então, eu acho que está sendo feito, sim. Eu acho que tem muita gente que está trabalhando para construir um país de leitores. Eu acredito. Esses tempos atrás, eu participei do Congresso Internacional de Educação e eu fiquei muito feliz com as professoras da rede municipal, que elas levantavam a mão e falavam assim, não, nós trabalhamos com leitura,
de determinada maneira e me explicavam como elas trabalhavam. Eu achei muito interessante essa questão. Não que a gente imagine que não se trabalhe, que só dentro da universidade que se trabalha com leitura, não é isso? Claro, Né? claro. E existe isso me deixa muito curioso, uma tendência de pensar que se trabalha, que o momento de se trabalhar com a leitura é na disciplina de língua portuguesa. O que você acha a respeito disso? É complicado também, né? Não é? Eu penso assim, se a escola, tudo vai do desejo da escola, se a escola deseja que seus alunos sejam leitores competentes, críticos, eu acho que a gestão também precisa incentivar os docentes a trabalhar com a leitura de um modo geral. Cada área do conhecimento pode incentivar livros, incentivar outras formas de leitura, que sejam filmes, enfim, pensando em verbal e não verbal, e que podem agregar conhecimento. Então, eu acredito que não seja só função do professor de língua portuguesa, embora a gente saiba do peso que nós temos. Sim. E isso acontece com a escrita também, Sim. mas claro que seria para um outro bate-papo, para um outro... Mas é bom a gente pensar nisso, É bom. porque é muita responsabilidade para o professor de língua portuguesa Isso. de dar leitura, de desenvolver isso, porque tudo é leitura. Se a gente pega aquilo que nós conversamos no primeiro bloco, tudo é leitura. Tudo é leitura. Você olha para alguém, você olha uma paisagem, você está realizando uma leitura dessa paisagem. Por que só a língua portuguesa que tem essa responsabilidade de fomentar Exato, isso no aluno? exato. E existe isso, né, ainda? Bogas, essa concepção? existe. Tem muita escola que ainda, infelizmente, deixa a cargo do professor de língua portuguesa essa responsabilidade completa. E aí tem a questão da família também, que muitas vezes a família deixa essa responsabilidade só para o professor de língua portuguesa. Então é muito peso. Sim. Não é uma questão de querer achar que, não, eu não tenho que fazer meu trabalho, não é isso. Mas é colocar o peso todo em uma pessoa só para resolver, ou numa disciplina só, perdão, para resolver um problema que é enorme no país. Sim. Então... E a família tem... Não sei, eu sinto assim que a família está deixando a desejar nessa questão de incentivar a leitura. Quando eu era criança, a minha família toda não teve um grau de instrução muito, né, de formal. Mas eu tinha uma tia minha, e ela morava num sítio, e eu adorava ir para lá. Por quê? Porque ela contava histórias para a gente. E eram histórias fantásticas. E ela ia contando as histórias, ia desenhando os personagens. Que bacana. Aquilo me ficou muito gravado na cabeça e foi uma das questões que me fizeram pensar por que não fazer letras. Eu acho que a família, será que a família se preocupa com isso hoje? Claro que existem algumas famílias, algumas pessoas, componentes da família que se preocupam, mas será que a internet não está fazendo esse serviço no lugar da família? Serviço não, essa atividade, essa maneira de se promover a leitura, e não está lendo com o filho. Eu não sei, qual é a concepção que você tem disso? Você enxerga da mesma maneira que eu? Olha, eu penso que a família ela pode melhorar em termos dessa mediação, porque a gente sabe que pensando em mediadores de leitura, o professor, o bibliotecário, os agentes de leitura e a família, eles são pessoas muito relevantes, né, nessa formação. E essa pesquisa Retratos de Leitura, 4, de 2016, ela mostrou que os leitores falam que a mãe foi a maior incentivadora. A mãe dispara na pesquisa dizendo que ela é a maior influenciadora. Então, a gente sabe que para o leitor a família tem um peso. Então, por que a família não pode, então, auxiliar mais esse leitor? Que sejam em discussões, dentro das possibilidades que a família tem. E aí a gente não está pensando... Às vezes tem famílias que não têm o acesso ao livro, mas ela pode buscar alguma biblioteca do seu bairro, de alguma escola, ou pela internet, propondo discussões. Então, eu acho que há caminhos para se fazer isso. Eu sinto muita falta disso, disso que existia e que não existe mais. Você sentar com as pessoas para ler, né? E talvez é aquilo que você falou, não ler um livro, mas ler o mundo. Ler o mundo. Né? De sentar com os amigos, de sentar com a família, vamos ler, né? O que você acha disso, o que você tem pensado acerca disso. Eu vejo as pessoas muito ligadas ao mundo eletrônico, né? E elas perdem esse contato com o outro.
Eu acho, Exato. não sei, você acha positiva? É claro que não tem positividade ou negatividade com relação à internet, mas qual é o caminho? Como você vê isso na questão da leitura? O que a internet vai provocar? Ou o que ela está provocando? Eu concordo que, assim, com outros teóricos que aí já vêm falando disso de forma mais contundente, que é uma coisa não anula a outra. Então, porque se eu tenho acesso à internet, se a gente tem hoje aí os smartphones que vêm com tudo, iBooks e tudo mais que está disponibilizado, por que não ler um livro, por que não ter um momento com uma obra, ou que seja também, como a gente já vem falando, outro tipo de leitura mesmo. Então, ter esse momento sozinho, com pessoas, é interessante. Então, eu acho que o caminho é não esquecer dos materiais impressos, por exemplo, ou dos digitalizados e digitais, que também vão proporcionar esse contato. Então, eu acho que é tentar equilibrar. Né? Eu acho que tentar equilibrar. Eu acho que vai acabar, de certa forma, essa coisa gostosa que a gente curte, os livros impressos. Eu acho que vai chegar um momento que eles vão ser menos visualizados, nós vamos visualizá-los muito menos do que hoje. E a internet, eu acho que a tecnologia vai sucumbir e vai pegar tudo isso e as pessoas vão ter o hábito sempre de ler no computador, no canal. Você tem essa mesma impressão? Eu penso que, você é mais às vezes, otimista do que eu. pois é, parece que eu estou tentando pensar de uma forma mais otimista, mas conversando com os alunos de letras, por exemplo, e outros alunos que eu já tive outras experiências, eu sempre perguntava, essa era uma curiosidade minha, né? Porque eu, às vezes, leio ou textos digitalizados ou na internet, mas também eu não abro mão do livro impresso. E os alunos também. Eles falam, professora, tem momentos que eu leio na internet, mas tem momentos que eu prefiro o livro. Então, essa resposta foi muito recorrente ao longo, sabe, ao longo dessas experiências minhas. Então, é bacana isso, porque eles podem coexistir. Sim. E uma das questões também interessantes sobre isso é disponibilizar materiais também pela internet. Então, essa questão do disponibilizar ajuda muito. E disponibilizar para os alunos ou para as pessoas os livros impressos. Exato. Também, que eu acho interessante. Exato. Karina, para terminar, e aí eu te deixo à vontade para você olhar para a câmera, caso você queira olhar. Qual é o conselho, então, que você dá para as pessoas acerca da leitura ou acerca do ato de ler? Bom, não sei se é um conselho exatamente, mas assim, experimentar. Eu acho que a leitura ela precisa ser experimentada. E aí foi aquilo que a gente já tinha comentado. Se você não tem tanta intimidade com a leitura, que tal começar por algo que você goste, uma temática que te cative mais? Então, a partir disso, quem sabe você não se aventure mais em outras leituras, outros gêneros. Eu acho que experimentar é a palavra. Experimentar e sentir a leitura. Ok. Adorei o bate-papo com você, porque eu adoro leitura. Como professora de língua portuguesa, eu não gostar de leitura, Exato. Né, Karina? Gostaria de te agradecer. Muito obrigado pela sua presença, ok? Eu que agradeço. E nos vemos em outras oportunidades. Com certeza. Ok, terminamos aqui o programa A Educação e Eles. Até um outro programa. Até mais.